Olá, caro ouvinte! Antes de começarmos o episódio, um aviso. Durante o episódio, o convidado Dr. Lucas vai falar algumas vezes a sigla BARCO. BARCO é o Brazilian Airway Registry Corporation. É um estudo encabeçado pelo Dr. Ian, que faz parte do Laringoscopando, que reúne dados de intubações nas emergências de várias emergências do Brasil. Só para vocês ficarem cientes, para não ficarem perdidos quando a gente estiver falando sobre BARCO. Então é um registro das intubações nas emergências brasileiras. Olá, caros ouvintes do Laringoscopando. Eu vou contar uma história para vocês. O Laringoscopando surgiu, como vocês bem sabem, de uma parceria entre o podcast da Emergência e o Comitê de Via Aérea da Abramed. Daí, os episódios foram se desenrolando e percebemos que não abordamos o arroz com feijão, a sequência rápida em si. Discutindo o que faríamos então, pensamos, eu e o Ian, em fazer um episódio sobre os 7 P's da intubação. Mas a gente parou logo no primeiro episódio, porque a gente viu que tem conteúdo suficiente para fazer um episódio para cada P. E na real, a gente já estava fazendo isso desde o início. Os 2 primeiros episódios são sobre o P de posicionamento. O episódio 8 é sobre o primeiro P, preparação. O episódio 6 é sobre os indutores, que fazem parte do quarto P, paralisia mais indução. Tanto o episódio do vídeo laringo como o episódio do Buge ajudam você com o 6º P de posicionamento do tubo. Então, acaba que todo podcast é um aprofundamento dos 7 P's e das estratégias alternativas, como Colby Awake Intubation. Dito isso, hoje nós vamos falar do 2º P, a pré-oxigenação. E para conversar conosco sobre esse assunto, temos aqui o Dr. Lucas Silva. Lucas, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Tudo bem, Adriel? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui no podcast. Sou muito amigo do Ian também. Gosto muito das iniciativas dele e agora te conhecendo aqui, então é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre pré-oxigenação. Meu nome é Lucas, eu sou médico emergencista, egresso do programa de residência de medicina de emergência combinado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital de Pronto-Socorro, né, onde o berço da medicina de emergência, e atualmente sou professor de medicina de emergência na Federal do Rio Grande do Sul, então faço a rotina ali no HC de Porto Alegre e também trabalho como emergencista no hospital privado, no Hospital Moinhos de Vento. Lucas, antes da gente começar, eu queria destrinchar a pré-oxigenação. Eu gostaria que você, caro ouvinte, tivesse algo em mente enquanto escuta esse episódio. Um estudo publicado pela base de dados NIA dos Estados Unidos, que acumula quase 16 mil casos, mostrou pra gente que pacientes que têm hipóxia pré-intubação têm 3 vezes mais chance de sofrer uma PCR peri-intubação. Então, a gente precisa fazer uma pré-oxigenação bem feita. Combinado, ouvinte? Dito isso, para fazer a pré-oxigenação bem feita, precisamos partir do arroz com feijão, partir do básico para entender como que ela funciona. E aí, Lucas, a pergunta que fica é a seguinte: por que eu preciso dar o oxigênio a 100% para o meu paciente e quais que são as estratégias que eu tenho para dar esse oxigênio a 100%? Perfeito, Adriel. Então é bem importante, né, que a gente entenda, primeiro, a definição da pré-oxigenação e o objetivo dela. Isso aí eu acho que é a essência para depois a gente começar a discutir os métodos e as melhores maneiras de pré-oxigenar. Então a pré-oxigenação, na verdade, ela é um procedimento de desnitrogenação, né? A gente normalmente, fisiologicamente, a gente tem muito mais nitrogênio do que oxigênio nos nossos pulmões, nas nossas reservas. Então a ideia aqui da pré-oxigenação é a gente substituir esse nitrogênio pelo oxigênio para que a gente tenha uma reserva muito rica na hora que a gente for deixar o nosso paciente em apneia. E aqui eu já faço o link. Então, o objetivo da pré-oxigenação, Adriel, é a gente aumentar esse tempo de apneia seguro para que o intubador ganhe tempo de laringoscopia e a gente minimize ao máximo a incidência de dessaturação. Porque dessaturação a gente já sabe, e agora, né, em breve vamos ter o dados do BARCO publicado e mostrando isso no Brasil, está associado, né, a maior mortalidade a piores desfechos. Então, o grande mecanismo, né, o que a gente quer na pré-oxigenação é desnitrogenar, né, oferecer o máximo de oxigênio para o meu paciente, criar uma reserva muito rica de oxigênio para aumentar o tempo de apneia seguro, ou seja, fazer com que o paciente possa tolerar uma apneia mais prolongada sem desaturar e evitar eventos adversos graves. Perfeito. E quais são as formas, então, que eu tenho para dar para o meu paciente 100% de oxigênio?
A gente tem várias maneiras, né, de oferecer oxigênio 100% para os pacientes. As mais comumente usadas no departamento de emergência são, né, a máscara não reinalante, a famosa máscara de Hudson, né, e a bolsa válvula máscara. No barco a gente até viu uns dados interessantes, né, se eu não me engano, o método número 1 de pré-oxigenação no barco é a bolsa válvula máscara, mas, por exemplo, no nosso serviço a gente né, levantou o dado, a gente usa bem mais a máscara não reinalante. A gente tem alguns trials, inclusive, mostrando que a máscara não reinalante é a flush rate, ou seja, você vira tudo ali, né, na válvula de oxigênio para poder oferecer ao máximo de oxigênio. Inclusive, isso é um pouco, né, contraintuitivo para técnicos, enfermeiras, as pessoas que não estão habituadas, né, elas giram ali até o 15 litros e esquecem que tem que girar tudo na hora de abrir o oxigênio. E tem alguns estudos que mostram que a máscara não reinalante flush rate ela é tão boa quanto, né, uma bolsa válvula máscara acoplada ali com um fluxo menor. Então, a gente tem evidência para poder usar a máscara não reinalante, usar a bolsa válvula máscara também, e, obviamente, métodos que a gente, né, talvez a gente vai discutir um pouco mais para frente aqui nesse episódio. A gente pode pré-oxigenar também com a ventilação não invasiva, né, oferecendo uma FiO2 100%, e a gente também pode pré-oxigenar, como, por exemplo, a cânula nasal de alto fluxo, que, inclusive, tem algumas vantagens que a gente também vai entrar mais para frente aqui no episódio, eu espero, né, que além de tu poder pré-oxigenar, tu também pode fazer oxigenação apneica com ela, ou seja, você pode deixar o dispositivo, né, durante a intubação e oferecendo o oxigênio para também, de novo, sempre com o objetivo final de evitar evento adverso, de evitar hipoxemia. É, isso aí que você falou é uma coisa importante reforçar, assim, gente. Quem vai pré-oxigenar com máscara não reinalante, máscara de Hudson, como você queira chamar, não é 15 litros por minuto, é flush rate. E flush rate é isso, você girar o fluxômetro até ele parar de girar, porque ali o 15 litros por minuto é só uma marcação, ele vai até, quando você vai e continua girando, chega até 60 litros por minuto, e é aí que você está dando 100% de oxigênio, senão você está deixando menos. E aí eu queria já emendar com isso, Lucas, porque eu queria que a gente falasse sobre um gráfico. Isso aqui é um pouco difícil, né, falar sobre um gráfico num podcast, mas a ideia geral do gráfico, pelo menos, é o que a gente gostaria de passar aqui. Porque quando a gente fala sobre intubação e pré-oxigenação, tem um gráfico que é o da dessaturação, né, da hemoglobina. É um gráfico que mostra quanto mais obeso e quanto mais doente for um paciente, mais rápido ele desatura no momento que a gente coloca ele em apneia. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso pra gente, o tempo de dessaturação dos pacientes, uma vez que a gente coloca eles em apneia e vai laringoscopar, porque o tempo é precioso pra gente, né? Depois que eu já comentei com o Ian em alguns episódios, depois que a gente paralisa o paciente, faz o bloqueador neuromuscular, a gente está contando em segundos agora a nossa intubação, né? Então a gente tem pouco tempo. Tanto que um dos objetivos da pré-oxigenação é justamente aumentar o tempo de apneia segura, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para os ouvintes aí desse tempo de dessaturação dos pacientes, quanto mais obesos, quanto mais doentes também. Perfeito, Adriel. Esse conceito é bem importante, né? Então, quando a gente está falando de um adulto rígido, esse paciente ele tolera um tempo maior de apneia sem desaturar, né? Então, lá nesse gráfico clássico que o Adriel está falando, acho que todo mundo aí que é emergencista ou residente de medicina de emergência já deve ter visto esse gráfico. A gente vê que os adultos rígidos, eles toleram tempos grandes de apneia, né? Quando você vai estudar mais a fundo esse tema, inclusive tem alguns estudos, principalmente realizados em bloco cirúrgico, da anestesia, que tem relatos de pacientes mais de 15 minutos em apneia, né? Depois de ser pré-oxigenado. Então, quando a gente pré-oxigena bem um adulto rígido, né, que tem uma reserva respiratória residual boa, né, uma capacidade funcional boa, tu consegue fazer com que esse paciente tolere um tempo bem prolongado de apneia, né? Agora, quando a gente está falando de um doente que tem uma SARA, que tem uma pneumonia grave, de um paciente obeso, uma paciente grávida, né, de uma criança que tem uma capacidade funcional menor, esses pacientes eles têm um tempo de apneia seguro menor do que esses outros pacientes, né, desses adultos rígidos. Então, a gente tem menos tempo, Adriel. Então, aí que a coisa começa a ficar perigosa, porque esses pacientes desaturam mais rápido, né? E esses pacientes são pacientes que a gente precisa pensar com muito carinho o método de pré-oxigenação que a gente está usando. Eu acho que esse até foi um dos grandes insights. A gente já tinha uma noção muito boa disso fisiológica,
né? Para quem discutia já raiz pré-oxigenação, que a ventilação não invasiva era um método né, melhor de pré-oxigenação, mas eu acho que o pre-ox ele trouxe esse, né? Agora a gente tem evidência de ensaio clínico randomizado de que, cara, pelo menos nessas populações onde a gente tem um risco muito alto, né, de saturação rápida, né, pacientes críticos, né, pacientes com problemas pulmonares importantes, pacientes com capacidade diminuída, né, obeso, grávida, a gente tem que ter um cuidado para pré-oxigenar esse paciente direito para nos ganhar tempo, né? Porque, obviamente, principalmente em hospital universitário, onde tem interno, residente, intubando, as intubações, às vezes, elas demoram um pouco mais. Então, a gente precisa ganhar tempo, né? A gente precisa ganhar tempo de apneia segura e a gente faz isso com pré-oxigenação. Não existe método melhor para ganhar tempo de apneia seguro do que a pré-oxigenação. A gente provavelmente vai falar mais na frente um pouco de oxigenação apneica, Adriel, mas já dando um spoiler, eu estudei isso a fundo lá em 2016, a gente publicou uma meta-análise sobre a oxigenação apneica no Annals of Emergency Medicine, e na verdade, né, a gente encontrou um benefício, depois saiu um trial negativo, mas que realmente muda e o que realmente tem efeito no tempo de apneia seguro é pré-oxigenação. A oxigenação apneica ajuda, mas ajuda pouco. Então, é muito importante, né, que a gente entenda que esses doentes, eles têm um tempo, né, doentes críticos, eles têm um tempo de apneia seguro menor e a gente precisa fazer tudo que a gente pode para poder aumentar esse tempo e fazer essa intubação da maneira mais segura possível. Eu queria reforçar aqui isso porque, assim, esse gráfico, como não vou ficar falando muito gráfico, vai ficar difícil para o ouvinte, mas esse conceito de entender que o paciente, quanto mais doente ele for e mais obeso ele for, ele tem menos tempo de apneia segura, né? É uma coisa que mudou a minha prática médica. Você comentou, né? O paciente em centro cirúrgico tem relatos até de 15 minutos de apneia. É uma coisa que a gente reforça na nossa prática, que o paciente do centro cirúrgico é diferente do paciente da emergência, né? O paciente da emergência, ele é muito mais grave, muito mais crítico, ele não é eletivo. E uma coisa importante para ficar aí para os ouvintes é o seguinte: uma vez que seu paciente cai a dessaturação para abaixo de 90%, é ladeira abaixo. Essa saturação vai chegar ali em menos de 50 em questão de segundos. Então a gente gosta sempre de reforçar que você está tentando intubar um paciente, a saturação está abaixo de 90%, então esse momento é o momento de você parar, resgatar seu paciente e tentar de novo depois que a saturação subir. Eu digo que mudou minha prática porque foi justamente entendendo que o paciente desatura muito rápido, quanto mais doente ele foi, principalmente abaixo de 90%, a ladeira abaixo, que eu comecei a refletir sobre todas as intubações que eu vi no internato no começo da residência, que era aquela intubação que tentava 3 vezes o R1, tentava 3 vezes o R2, depois tentava mais uma vez o chefe, e aí eu fui refletindo e pensando, caramba, olha o risco que a gente colocou esse paciente de hipóxia, olha o tanto que ele desaturou, olha quantas PCRs talvez não fossem evitadas ali, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa em cima disso, Lucas. Não, perfeito, Adriel. Acho que isso aí, no momento que as pessoas se dão conta disso, muda completamente a prática, né? E no início as pessoas têm muita agonia, né? Porque assim, o R1 vai lá, laringoscopa, daí o paciente tá ali, 91, daí, né, o R mais, não, deixa eu tentar. E daí as pessoas às vezes não se dão conta que elas estão se colocando numa situação que elas não precisam se colocar, né? Então esse ponto que tu trouxe é um ponto perfeito, né? Tá ali, o paciente tá laringoscopando, a saturação começou a cair, não tem uma perspectiva, né, de que o paciente vai ser entubado imediatamente, tá difícil a laringoscopia, enfim, N fatores. Cara, resgata, né? Não te coloca numa situação em que o paciente pode abruptamente cair numa hipoxemia grave e parar. Não tem porquê. Hoje a gente já tem evidência suficiente para evitar esse tipo de situação, Adriel. Então, acho que esse ponto que tu trouxe, ele é bem importante. E Lucas, agora eu acho que deu para os nossos ouvintes entenderem o básico da pré-oxigenação. Eu queria dificultar um pouquinho mais, porque às vezes a gente está de frente para pacientes com insuficiência respiratória aguda que estão muito agitados. Por exemplo, um edema agudo hipertensivo que vai se beneficiar de VNI, por exemplo, mas pode não conseguir fazer porque ele está muito agitado, não deixa nem colocar a máscara no rosto. Esse paciente vai desaturando e piorando, né? O mesmo vale também para pacientes agitados por hipóxia que precisam ser pré-oxigenados, mas não deixa a gente colocar na máscara. Também dá para pensar até num paciente asmático grave, que tem um ciclo vicioso, né, de dispneia, que leva mais ansiedade, que leva mais dispneia, mais ansiedade. E aí o acoplamento da máscara da VNI pode ser um pouco difícil.
Então, esses pacientes agitados, com indicação de intubação, que não deixam que a gente coloque a máscara não reinalante, o ambu ou a VNI para pré-oxigenar, eles só vão piorando. O que eu posso fazer para melhorar a situação e tentar uma pré-oxigenação melhor nesses pacientes? Aqui eu acho que a gente tem que introduzir, né, o conceito da sequência prolongada de intubação. Alguns falam de sequência atrasada, não gosto muito desse termo atrasada, porque parece que a gente está atrasando o procedimento, né? Mas na verdade a gente não está atrasando o procedimento nenhum, a gente só está deixando o procedimento mais seguro. Eu gosto de pensar muito, quando falo sobre sequência prolongada, Adriel, né, que a gente, na verdade, a gente está fazendo uma sedação procedural para pré-oxigenar, né? A maneira mais clássica da gente fazer isso, né, que acho que a maioria dos ouvintes já deve ter ouvido, é usando a ketamina, né, que é uma droga que nós emergencistas amamos e temos uma experiência muito grande, porque a gente usa muito, né? Então a gente pode usar uma dose baixa de ketamina nesses pacientes para tentar relaxar eles, né? Tentar muitas vezes dissociar eles, para poder posicionar o doente, acoplar a máscara, né? Poder pré-oxigenar adequadamente. O que é bem importante, né, a gente entender? A gente não obrigatoriamente precisa fazer isso com ketamina, inclusive eu já fiz, por exemplo, com doses mais baixas de etomidato, né? Sem que o paciente perca o drive. Então, de novo, o conceito é sedação procedural para pré-oxigenação. Obviamente, tu tem que fazer isso com todo o teu material preparado, tu tem que fazer isso, né, de uma maneira que tu, caso você seja forçado a agir, você tem tudo ali na mão, então não é, né, vamos ali fazer 20, 30 miligramas de queta, ir lá dar uma banda, prescrever outro paciente, né, e voltar quando ele tiver pré-oxigenado, né? Esse aqui é um doente que você tem que estar em cima. Né? Então, a gente faz essa sedação procedural para pré-oxigenar com a seguinte ideia. Esse paciente está agitado, mas assim, ó, tem como, né, deixar ele otimizado antes da gente pegar, bloquear e partir para intubação. Porque se a gente partir para intubação com ele mal pré-oxigenado, mal posicionado, né, tem tudo para dar errado. Todo mundo já viu essa situação, não tem por que a gente passar por ela. Então, o que a gente pode fazer, Adriel, nesses casos, né? Então, é fazer essa sedação procedural, pode ser com a ketamina. A gente faz isso, posiciona o doente, se tiver que fazer rampa, faz, né? Acopla a máscara, vê como é que esse paciente está, né? Vê se a saturação melhora. Em alguns casos, né? Se tu deixar esse paciente, né, fazer uma sedação procedural bem adequada, acoplar uma bolsa válvula máscara, por exemplo, tu pode até colocar capnografia e ver como é que esse paciente está ventilando. Então, assim, tu consegue obter vários dados e deixar o teu procedimento cada vez mais seguro, né? Então, a gente não precisa necessariamente nesse paciente, e acho que muitas pessoas que têm menos experiência fazem isso, né? Principalmente os não especialistas, que eles olham esse paciente, cara, tem que induzir, bloquear, entubar e já era, né? Não tem como otimizar esse paciente. E, na verdade, esse paciente tem sim como otimizar. Esses são casos muito desafiadores, né, Adriel? Principalmente paciente em agitação psicomotora, por exemplo, no trauma, né, grave. Às vezes é até difícil de pegar acesso venoso nesse cara na chegada. Então a gente tem que ter um domínio grande, assim, né, de manejo de agitação psicomotora. Muitas vezes a gente começa com medicação intramuscular, né? O paciente relaxa, a gente posiciona, acopla a máscara, pré-oxigena o máximo que dá, porque, de novo, olha, são raras as situações que a gente precisa entrar numa intubação, vamos dizer assim, sem preparo, né, e forçado a agir. São raras mesmo. Eu acho que esse conceito é bem importante, né? São muito raras as situações que a gente não consegue pré-oxigenar os nossos pacientes adequadamente. Pois é, eu acho que isso é uma grande mudança, assim, também, assim como o entendimento da dessaturação rápida, esse entendimento de que, eu posso fazer uma sedação procedural considerando que a pré-oxigenação é um procedimento, para pré-oxigenar, mudou muito a minha visão da prática também. Eu comecei a ver todos aqueles pacientes que estavam agitados e aí pensaram, vamos sedar e entubar já de cara, e aí o paciente faz hipóxia, né, porque não estava bem pré-oxigenado e corre risco de parar. Eu comecei a ver, nossa, então talvez a gente pudesse ter sedado para procedimento, né, usado doses mais baixas dos nossos indutores, seja a dose mais baixa de etomidato, seja a dose dissociativa de ketamina, né? Que aí você consegue pré-oxigenar melhor seu paciente, né? E aí uma coisa, né, é mais comum, assim, pelo menos o que a gente estuda mais é essa sequência prolongada de intubação com a VNI, né? Então você coloca ali, faz a dose dissociativa de ketamina, coloca o paciente na VNI com a FID 100%,
E aí, o interessante também que eu acho legal de abordar sobre essa sequência prolongada de intubação é que, às vezes, a piora do paciente era justamente pela agitação. E aí, você cortando essa agitação e colocando o paciente na AVNI, por exemplo, no caso de um paciente com EAP, por exemplo, ou um paciente com DPOC, o paciente melhora e ele não precisa mais ser intubado, né? Então, às vezes, você cancela o seu procedimento de intubação. É sempre óbvio, como que nem você falou, né, Lucas? É importante, se você decidiu, vou fazer uma sedação procedural para pré-oxigenar, vou fazer uma sequência prolongada de intubação, eu preciso estar ali com o meu laringoscópio já junto, com o meu bloqueador neuromuscular já preparado, com o meu tubo, o bugie, o fio guia, o que quer que seja que eu vá usar, para, se der errado, eu já vou entubar esse paciente. Mas pode ser que dê certo, e você nem precisa entubar o seu paciente, né? Você quer fazer um comentário sobre isso? Não, perfeito. Isso já aconteceu várias vezes comigo e é sempre uma surpresa boa, né, Adriel? Os pacientes em EAP, então, não se fala. Eu acho que, olha, eu participei de uma intubação na residência por edema agudo de pulmão, foi muito, né? E isso realmente é uma mudança de paradigma, assim, né? Quando eu lembro, né, lá atrás na faculdade, de ter visto alguns edemas agudos, assim, terem sido intubados, quando eu olho hoje, eu penso, caraca, cara, como pode isso, né? Então, às vezes chega paciente realmente quase em extremis, né, agitado, hipoxêmico, você faz a sedação procedural, né, você coloca esse paciente na VNI, claro, pensando, pô, acho que esse cara vai ter que ser intubado, mas eu boto na VNI pré-oxigênio, FiO2 100%, né, boto pressão positiva, daqui a pouco esse paciente melhora, relaxa e cancela o procedimento. Eu sei que os emergencistas têm muita tara por intubação, né, Adriel? Mas assim, ó, eu gostaria muito que as pessoas tivessem tara pela segurança do paciente, né? E eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente tem que ter tara por oferecer a melhor assistência possível com maior segurança, né? Então, pessoal, vamos parar de intubar por intubar, né? A gente precisa intubar com segurança e se for realmente necessário. Exatamente. Hoje em dia, né, se fala tanto de uma medicina que otimiza os recursos, né, eficaz, eficiente, efetiva, e eu gosto de falar isso para os alunos também, né, tipo, você vai entubar um paciente sem necessidade, assim, sem ter feito outras técnicas ainda que possam levar a não precisar da intubação, né? Agora esse paciente está intubado, olha o tanto de recurso, né? Que agora está sendo demandado, que vai ser gasto, né? Para esse paciente, que às vezes não precisava, né? Vai ser um paciente agora que vai ter uma neuropatia do doente crítico, alguma coisa assim, vai prolongar a internação hospitalar, então que a gente estudar, otimizar nossas técnicas, aprender técnicas alternativas que são embasadas na literatura para você conseguir dar o melhor procedimento e a melhor segurança para o seu paciente, são fundamentais aí para a gente fazer bem tanto para o paciente quanto para o serviço de saúde como um todo. E aí, Lucas, eu queria falar uma coisa contigo. Vamos imaginar então que a gente está de frente para um paciente que vai ter uma intubação desafiadora, um paciente obeso, um DPOC, com um edema agudo de pulmão que eu estou fazendo VNI, mas ele não está melhorando e eu vou precisar intubar. Esse paciente é uma via aérea fisiologicamente difícil, anatomicamente difícil e muito possivelmente psicologicamente difícil também. Pela obesidade, pelo edema agudo de pulmão, pelo DPOC, eu posso imaginar que vai desaturar rápido. Tem alguma estratégia que eu posso utilizar para aumentar o meu tempo de apneia segura, para retardar essa dessaturação do meu paciente, que como a gente conversou lá do gráfico do tempo de saturação, vai ser uma dessaturação rápida? O que eu posso fazer para aumentar esse tempo de apneia segura? Nesse paciente, Adriel, de novo, né? Eu falei um pouco ali atrás, de novo, a gente tem que otimizar ao máximo a nossa pré-oxigenação com o método que a gente está usando, né? Se a gente está usando VNI, vamos checar se a gente está com FiO2 100%, vamos checar se não dá para a gente botar um pouco mais de pressão positiva, tá? Acho que primeiro de tudo a gente precisa, né, pensar nisso, mas aqui a gente pode também trazer o conceito da oxigenação apneica, que é oferecer oxigênio, né, durante o período de apneia. Esse conceito, né, ele foi introduzido na anestesia, se não me engano, nos anos 50, né, que eles fizeram alguns estudos inicialmente em animais, depois em humanos, e eles observaram que existe troca, né, troca alveolar ali, mesmo que o paciente não esteja ventilando. Então, tu consegue colocar oxigênio para dentro, mesmo sem ventilação. Esse é o grande conceito da oxigenação apneica. Tu não precisa ter alguém ventilando para poder ter troca alveolar. E a partir disso, né, se teve a ideia, então, será que a gente não pode oferecer oxigênio durante o período de apneia, ou seja,
Enquanto o paciente está em apneia, sendo laringoscopado, etc., por que a gente não oferece oxigênio, né? Existem algumas maneiras de oferecer oxigênio dessa maneira. As duas maneiras mais clássicas e estudadas é a cânula nasal, o óculos nasal, que é o convencional, que a gente coloca ele a 15 litros por minuto. Obviamente, num paciente acordado, isso é desconfortável, mas como o paciente está desacordado, ele não vai ter esse desconforto, e como é por um período curto de tempo, não costuma ter dano de mucosa nem nada, a gente então coloca esse óculos nasal a 15 litros por minuto durante o período de laringoscopia. E aí você está oferecendo oxigênio durante esse período de apneia. A outra maneira de fazer isso é com um dispositivo de cânula nasal de alto fluxo. Eu, particularmente, quando eu uso oxigenação apneica, eu uso normalmente no contexto que eu estou pré-oxigenando o doente com cânula nasal de alto fluxo. Então, a gente tem usado bastante cânula nasal de alto fluxo lá no nosso serviço, né, para muitos desses pacientes, porque tem, além de ser um belo método de pré-oxigenação, ele também é muito fácil de você deixar ali durante a laringoscopia, oferecer oxigenação apneica. E tem algumas vantagens do alto fluxo, Adriel, né? Ele tem uma PIP pequena, mas tem, em torno de 4, 5, e ele tem um fluxo, né? Tu consegue oferecer uma quantidade muito alta de oxigênio. Então, é um excelente método para isso. Agora, a questão é a seguinte, Adriel, será que isso de fato aumenta o tempo de apneia seguro e diminui a incidência de saturação? É bem polêmico, tá? O que a gente tem de evidência de oxigenação apneica? A gente publicou uma meta-análise lá em 2016 no Annals, na época, e mostrou, a gente juntou alguns estudos observacionais, os ensaios clínicos que tinham na época, e mostrou que o uso da oxigenação apneica estava associado a menor incidência de hipoxemia durante o procedimento e também aumentava o sucesso na primeira tentativa. A grande questão é que a qualidade dos estudos na época não era boa. E daí, depois disso, saiu um estudo chamado Endow Trial, que eles fizeram, não foi na emergência, alguns pacientes foram arrolados na emergência, mas a maioria eram pacientes de UTI, e eles randomizavam para fazer oxigenação apneica com o óculos nasal convencional, 15 litros por minuto, versus não fazer, e não teve diferença nenhuma. E daí esse trial, ele trouxe um pouco da ideia de que, na verdade, o que realmente muda o tempo de apneia seguro é a pré-oxigenação e não tanto a oxigenação apneica. Eu não colocaria fora a oxigenação apneica depois desse trial, ainda uso, ainda faço, tá? Porque eu acho que faz bastante sentido fisiológico, e eu acho que nesses pacientes, principalmente os pacientes de muito alto risco, para desaturar, eu não vejo por que a gente não fazer. Porque não tem nenhum dano de tu fazer oxigenação apneica, né? Você não está oferecendo nenhum malefício para esse paciente. Tudo que a gente tem de evidência de oxigenação apneica fala que ou ajuda um pouco a aumentar o tempo de apneia seguro, e diminui a chance do paciente saturar, ou talvez não faça tanta diferença, mas a gente não tem nenhum sinal, nenhuma evidência de que isso possa ser ruim. Então, eu particularmente não coloquei no lixo, vamos dizer assim, a oxigenação apneica depois desse trial. Então eu sigo fazendo, mas é importante a gente reconhecer que a evidência para o uso da oxigenação apneica em pacientes críticos, que são entubados em ambiente de emergência, de UTI, é uma evidência frágil, Então, muito diferente da pré-oxigenação, que a evidência da pré-oxigenação para diminuir, para aumentar o tempo de apneia seguro e diminuir a chance de incidência de saturação, a evidência é robusta demais. Quem não está pré-oxigenando o doente crítico antes de intubar, não está praticando boa medicina, Adriel. Agora, se o cara dizer, não estou usando oxigenação apneica, ok, a evidência é mais frágil, até é razoável você argumentar que não está usando. Mas pré-oxigenação não tem argumentos, Você tem que usar o melhor método possível de pré-oxigenação, para evitar ao máximo a desaturação desse doente. Perfeito. Eu queria só fazer alguns comentários sobre isso, que assim, a questão da oxigenação apneica, às vezes algumas pessoas vão ficar um pouco confusas como que elas vão fazer, Que, por exemplo, com o catéter nasal de oxigênio, você vai deixar ali o catéter, enquanto você está pré-oxigenando o paciente, você já coloca o catéter, Deixa ali 5 litros por minuto, 6 litros por minuto, e aí na hora que você fez o bloqueador neuromuscular, você vai tirar a VNI, vai tirar a máscara de Hudson ou o ambu que você colocou para oxigenar o paciente, o catéter já está lá e tu aumenta para 15 litros por minuto. Ele vai ficar poucos segundos com 15 litros por minuto. Não vai causar realmente, como você falou, não é para causar dano no septo, por exemplo. E aí, uma dúvida que pode surgir dos ouvintes é tipo assim, eu não tenho
da onde tirar o oxigênio da parede para colocar agora o oxigênio. Já tem um oxigênio que está no ventilador, tem outro oxigênio que está no meu ambu, na minha VNI que eu estou pré-oxigenando, e eu não tenho mais da onde tirar a fonte de oxigênio. Pois bem, dá para você usar o cilindro de oxigênio, né? Como você vai usar pouco oxigênio, né? É 5 litros por minuto, depois passa para 15 por pouco tempo. Então, se você tem um cilindro de oxigênio ali disponível, você pode usar ele, e aí você está aí fazendo a sua oxigenação apneica. E aí, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você faz até mesmo a pré-oxigenação com o catéter nasal de alto fluxo, porque eu acho que essa daí já é uma prática menos comum difundida aí pelos prontos-socorros, e até porque o catéter nasal de alto fluxo é pouco disponível nos prontos-socorros por aí afora. Então, se você puder explicar um pouquinho pra gente como você faz a pré-oxigenação com o catéter nasal de alto fluxo, e aí se tem alguma mudança quando você parte para a oxigenação apneica aí, por favor. Então, assim, né, quando a gente coloca o alto fluxo, a gente sempre vai mexer em duas coisas, né, que é a velocidade do fluxo de oxigênio e na FO2. A velocidade tu vai acabar mantendo a mesma que normalmente tu usa para, né, quando tu está usando alto fluxo, por exemplo, de uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, né, então vai deixar lá 60, 70 litros por minuto, né, no alto fluxo, e obviamente manter a FO2 em 100%. O que eu gosto tanto de fazer isso, Adriel, é que não precisa nenhuma mudança durante a laringoscopia. Então você bota o doente para pré-oxigenar com alto fluxo e mantém exatamente como tá. Então tu não precisa fazer nenhuma mudança. É mais confortável para o paciente, né? Então eu gosto muito dessa técnica. Existem poucos ensaios clínicos randomizados que compararam, principalmente em ambiente cirúrgico, se eu não me engano tem 1 ou 2 em UTI, compararam pré-oxigenação com cânula nasal de alto fluxo versus VNI, tá? E é meio semelhante, tem algum sinal de que talvez o alto fluxo seja um pouco melhor, tem gente que argumente que a pré-oxigenar com alto fluxo seja melhor, principalmente, talvez, por esse benefício da pré-oxigenação apneica, né? E aqui, de novo, eu estou falando, esses estudos, o braço da VNI, eles normalmente não fazem oxigenação apneica, então você está comparando, né, um método que permite você fazer oxigenação apneica com um outro, que caso você vá fazer, você tem que colocar adicionalmente um óculos nasal ali, que nem tu explicou. Um outro conceito que eu queria trazer aqui, já que a gente está discutindo isso, Adriel, é talvez tirar um pouco o mito de que a gente não pode oferecer pressão positiva durante o período de apneia, né? Tem aquela, né? Existe o mantra da sequência rápida de que, né, a gente não pode ambusar o paciente, né, durante o período de apneia para evitar aspiração, etc, etc. E eu acho que o Pre-Oxy Trial, a gente vai talvez discutir um pouco depois, mas tem um outro trial do mesmo grupo, né, que é aquele trial que eles ventilavam o doente, né, com a bolsa válvula máscara durante o período de apneia e mostraram que isso diminuía a incidência de saturação. Isso é um trial em doentes críticos, né? Foi publicado inclusive no New England, que se eu não me engano é o Prevent Trial. E eu queria lembrar dessa estratégia, Adriel, e eu acho, precisa ser mais estudado, mas eu acho que a gente usa pouco isso nesses doentes que são muito, muito alto risco. Talvez a gente tenha que manter, né, o máximo possível né, de pressão positiva até o último momento antes de laringoscopar esses doentes. E eu acho que a VNI serve muito para isso, né? A própria bolsa válvula máscara, quem pré-oxigena com bolsa válvula máscara às vezes mantém só a máscara acoplada, mas não ambusa, por exemplo, o doente depois que ele entra em apneia. Eu tenho minhas dúvidas se tu não tem VNI disponível, ou seja, você não está dando pressão positiva, tá? Você está pré-oxigenando com bolsa válvula máscara, ele é acoplado. O paciente começou a entrar em apneia. Não é uma saturação Brastemp, seja lá por qual motivo. A gente tem uma doença pulmonar importante, grave. Eu não sei se a gente não deveria ventilar um pouco esse paciente antes de sair laringoscopando, que é justamente o que esse trial né, trouxe a ideia. Por quê? Porque quando tu está tentando ventilar ali esse doente antes mesmo da laringoscopia, você está oferecendo pressão positiva, você pode recrutar mais alvéolo e melhorar a condição antes de laringoscopar o doente. Então é quase como se a gente estivesse, né, resgatando o doente antes mesmo da primeira laringoscopia, para que a gente faça a primeira laringoscopia na melhor condição possível. Então acho que esse conceito também é legal da gente discutir nesse momento, Adriel, porque é algo que não é comumente feito, é ainda um dogma. Os pesquisadores, né, tanto do Pre-Oxy Trial quanto desse Prevent Trial, eles discutem muito esse conceito, e eu acho que esse trial que foi publicado no New England, ele
ele quebrou um pouco esse paradigma, assim, que não tem problema você fazer isso. Inclusive, não aumentava o risco de aspiração, viu, Adriel? Isso, a gente vai falar disso agora, né? Que o próximo era falar do Proelx Trial e depois, por último, eu ia falar sobre essa questão da ventilação mesmo. Acho que uma coisa que é bom da gente adicionar aqui pro 20 é que existem válvulas de PIP, né? Para as bolsas válvula máscara. Então, não são caros, assim, dá para o próprio médico comprar, mas seria interessante até a própria instituição comprar, né? Existem válvulas de PIP para bolsa válvula máscara, sim, tu consegue dar PIP ali, até 20 de PIP, se você colocar na máscara ali, você vai conseguir dar. E aí melhora, teoricamente melhoraria a ventilação. Tem essa questão, né, de que a gente não pode ventilar o paciente ali que está em apneia, com medo de aumentar o risco de broncoaspiração. O que tem de recomendação hoje, né, mas é uma recomendação fraca também, é que essa ventilação, né, falando no linguajar mais comum, o ambusar o paciente durante a pré-oxigenação ou até mesmo quando ele está paralisado, tem que ser feito por uma pessoa muito experiente, né? Que eles acreditam que isso que vai reduzir os riscos envolvidos, seja aí de barotrauma, seja de broncoaspiração. Mas tá começando a surgir evidência que mostra que você fazer uma ventilação, né, ambusar o paciente ali durante a pré-oxigenação, talvez não coloque ele tanto em risco quanto a gente pensava e talvez seja mais benéfico do ponto de vista de oxigenação, né? E aí acho que dá pra gente falar disso junto com o Pre-Oxy Trial, né? Porque, voltando lá pro começo, uma das coisas que a gente falou foi justamente das formas de pré-oxigenar, né? VNI, bolsa válvula máscara, máscara não reinalante, depois a gente falou do cateter nasal de alto fluxo. E aí, recentemente, saiu esse estudo, né? O Pre-Oxy Trial. O que é o Pre-Oxy Trial? O que foi que ele falou pra gente? Como é que ele pode impactar a forma como a gente pré-oxigena os pacientes, Lucas? Perfeito, Adriel. Bom, o Pre-Oxy Trial, então, foi um ensaio clínico randomizado, publicado no ano passado, no New England Journal of Medicine, né, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo, e foi publicado por um grupo de pesquisadores que fazem muito ensaio clínico em doente crítico, né, alguns emergencistas, como, por exemplo, o Brian Driver, né, que é o cara que trouxe o conceito que videolaringoscopia e bugie aumentam o sucesso na primeira tentativa. Então, o que esse trial ele fez, Adriel? Era um estudo, né, se eu não me engano, 20 e poucos emergências e UTIs nos Estados Unidos, e eles randomizavam né, pacientes adultos críticos, né, que iriam precisar ser entubados para receber pré-oxigenação ou com ventilação não invasiva ou com máscara de oxigênio convencional. E aqui, máscara de oxigênio convencional entende-se por, né, ou máscara não reinalante ou bolsa válvula máscara. Inclusive, se eu não me engano, a maioria dos doentes do grupo controle, do grupo máscara oxigênio, eram pré-oxigenados com máscara não reinalante. Algumas pessoas, inclusive, criticaram o trial por isso, porque tem gente que argumenta que a pré-oxigenação com bolsa válvula máscara é mais efetiva do que com máscara não reinalante, mesmo em flush rate, né? Só que o que a gente tem de evidência, na verdade, não é bem isso, né? Parece ser equivalente. E eu acho que o grupo controle do Pre-Oxy, ele é bem realista, assim, porque a maioria dos doentes, né, na emergência, de fato, são pré-oxigenados com máscara não reinalante, com máscara de útero. Então, esses doentes eram randomizados para ou VNI, né, ou ventilação não invasiva, ou máscara de oxigênio, e eles avaliaram, né, o desfecho principal era a hipoxemia durante a intubação. E o que esse trial mostrou, Adriel? Que os doentes que eram pré-oxigenados com ventilação não invasiva, eles tinham uma incidência uma ocorrência de saturação de hipoxemia menor, praticamente a metade do que os doentes que eram pré-oxigenados com máscara de oxigênio. E essa diferença foi estatisticamente significativa, né? Eu não me lembro agora exatamente o NNT, mas se eu não me engano, eu acho que era 10% de redução absoluta de risco, o que dava, quanto que dá esse NNT aí? Acho que dá 10, né? Então, a cada 10 doentes que são pré-oxigenados com VNI, tu evitaria um episódio de hipoxemia grave durante a intubação. Eles também mostraram, né, que a ocorrência de parada cardiorrespiratória durante o procedimento era menor no grupo da VNI do que no grupo controle. Essa diferença não foi estatisticamente significativa, mas faz bastante sentido, né, Adriel? A gente está, né, menos hipoxemia grave, consequentemente menos PCR. E eu acho que esse trial, ele trouxe uma evidência, de certa maneira, definitiva de que o nosso melhor método de pré-oxigenação, principalmente para doentes de alto risco, é a VNI.
Obviamente, não são todos os doentes que a gente vai conseguir pré-oxigenar com VNI, por N motivos, né? Quando a gente está falando, por exemplo, um trauma grave que chega agitado, talvez esse doente a gente não vai conseguir pré-oxigenar com VNI, mas sempre que possível, para a segurança do paciente, a gente deveria, talvez, pré-oxigenar os doentes com ventilação não invasiva. Existem algumas coisas práticas, né, disso. Então, por exemplo, nem todos os aparelhos de ventilação mecânica eles fazem as duas coisas, né? Alguns aparelhos mais antigos não fazem ventilação não invasiva e invasiva, mas tem alguns que fazem, né? O que facilita muito. Quando eu fui olhar lá o suplemento desse trial, eu lembro que eu fui ver isso e a maioria dos centros, obviamente, tinham, né, esses ventiladores mecânicos que fazem as duas coisas. Daí é muito prático, né? Você está usando o mesmo dispositivo, mesmo aparelho, né, para pré-oxigenar o doente, e daí quando o paciente entra em ventilação mecânica, depois que você entuba, você acopla no mesmo ventilador. Então isso facilita muito. Tem centros que não tem isso. Então imagina tu pegar um aparelho de VNI separado, só para pré-oxigenar, e daí depois trazer um outro ventilador mecânico para colocar o paciente depois de ser entubado. Isso aí, logisticamente, é um pouco difícil, né? O Preoxy, ele foi um trial, né, muito bem conduzido, que nos trouxe essa evidência mais definitiva que o nosso melhor método de pré-oxigenação provavelmente é VNI. Aqui só faço um parêntese, Adriel. Eu gostaria que tivessem estudado o cânula nasal de alto fluxo nesse trial, não foi. Então, assim, é o melhor... mas eu tenho minhas dúvidas se o canal nasal de alto fluxo não teria uma performance tão boa quanto. E a gente deveria usar mais, né? Então, acho que esse é um dos, vamos dizer assim, uma das coisas que o Preoxy Trial trouxe. Quando a gente apresentou lá no serviço esse trial, né, e ainda existe um pouco de resistência, assim, principalmente das pessoas mais antigas, para pré-oxigenar com VNI, mas eu acho que progressivamente a gente vai conseguir mudar isso, né? Pressão positiva na pré-oxigenação parece ser uma ideia boa. Aumentou o risco de broncoaspiração, que é a preocupação aí que muita gente tem, né? De eu vou jogar pressão positiva no paciente que eu vou entubar ali, no paciente tá um pouco mais rebaixado, o paciente não vai broncoaspirar, como é que é? Não aumentou, Adriel. Inclusive, a porcentagem de aspiração no grupo intervenção foi menor do que no grupo da máscara de oxigênio, né? Então não teve nenhuma, né, que as pessoas gostam de falar, houve uma tendência de aumento, houve uma tendência de diminuição, que é um termo que eu não gosto, mas a porcentagem a incidência de aspiração, na verdade, foi menor no grupo da ventilação não invasiva. Então, a gente, de novo, mais uma evidência de que pressão positiva na pré-oxigenação não necessariamente aumenta o risco de aspiração, tá? A gente viu isso no Prevent Trial, que é esse trial que eu comentei antes, né, da ventilação suave, né, durante o período de apneia, e também a gente viu no Preoxy Trial, né? Então, acho que essa ideia de que tu oferecer pressão positiva aumenta o risco de aspiração, ela meio que caiu por terra, e eu acho que a gente precisa discutir mais isso, Adriel, porque ainda existe, né, isso virou meio que um dogma, assim, né, e quando você fala aqui no Sul, a gente tem muitos médicos emergencistas, né, lá dos primeiros programas de medicina de emergência, onde eles brigavam para começar a fazer sequência rápida, porque os preceptores deles, né, não entubavam com bloqueador, então eles, vamos dizer assim, compraram outras brigas, e tinha muito esse dogma, né, de não ventilar e tal, e agora é legal porque a gente começa a discutir, né, novos avanços, novos dogmas, e você vê resistência, assim, né, quando a gente fala desse tema, saiu o trial que mostrou que você pode, né, dar pressão positiva, você pode ventilar, e as pessoas ficam, será? Mas eu gosto tanto da sequência rápida, né, pura e boa e velha. Então acho que esse tema é um tema bem legal que a gente precisa discutir mais. Lucas, eu vou já me encaminhando pro meu comentário final aqui, que eu gosto muito de história de medicina, né, e uma das coisas que mais me deixou fascinado foi estudar sobre a história do Lister, que é o cara lá, né, que falou pra gente que lavar a mão é importante, pra gente não transmitir bactérias. Quando eu estudei sobre a história dele, vi que, o cara tava certo, mas mesmo ele estando certo e mostrando todas as evidências, a enfermaria dele era a enfermaria que as pessoas menos morriam de infecção, ele não foi aceito logo de cara. A comunidade médica da época dele rechaçou ele, tinha ataque no Lancet contra ele direto, e demorou mais de 3 gerações de médicos serem formadas pelo próprio Lister, que foi professor e continuou formando gente, para pessoas aceitarem as ideias dele e falar, não, o Lister tá certo, o pessoal da antiga que tava falando coisa errada. E aí, isso traz um pouco a gente para nossa questão da medicina de emergência, né? Hoje, as nossas colegas emergencistas lá do Ceará, a Nicole e a Patrícia, estão no evento lá de medicina de emergência, no Congresso de Medicina de Emergência na Espanha, se eu não me engano, e lá o pessoal tá falando sobre que os 5H e 5T não é uma coisa que dá certo você pensar no trauma,
Que a adrenalina talvez não faça na PCR no trauma, né? Que a adrenalina talvez não faça sentido na PCR no trauma. Então, né, cada vez mais a gente começa a ouvir os debates sobre pseudo-AESP e tratar a pseudo-AESP ou até mesmo a AESP como um choque grave e você fazer outras coisas que não a compressão, né? Cada vez mais se fala de colocar o ultrassom na PCR, de você checar o pulso com o ultrassom, que não faz sentido você checar o pulso com a mão. E isso tudo são inovações, assim como isso que a gente está discutindo aqui sobre a pré-oxigenação com VNI, sobre ventilar enquanto o paciente está em apneia, sobre pré-oxigenação apneica, sobre todas essas mudanças que vão vindo da pré-oxigenação. A gente, no Brasil, enquanto uma especialidade nova, né, de uma a gente vai fazer 10 anos de reconhecimento esse ano, né? Então, nós somos pessoas, teoricamente, que estamos mais abertas a essas mudanças. Mas a gente também não pode, e isso vai estar no podcast que eu conversei com a Júlia, que vai sair depois desse daqui, a gente não pode misturar a nossa identidade com a nossa prática de medicina, né? Então, assim, eu não posso ser um médico emergencista que eu me confundo com a forma com a qual eu faço sequência rápida de intubação. Porque se for assim, eu vou estar resistente a mudanças, né? E a mudança tá vindo, a mudança é inevitável, a medicina é cheia de mudanças e a gente tem que estudar e se conver a abraçar essas mudanças se forem para o bem do paciente. Com isso eu passo a palavra para você aí, faça seu comentário final e desde já agradeço a participação. Perfeito, Adriel. Agradeço muito a oportunidade para ficar aqui, né, alguns bons minutos falando sobre um dos P's da intubação, pré-oxigenação, que é um tema que eu gosto muito de conversar sobre. Acho que deu para a gente tocar nos pontos principais, né? Então, assim, por favor, pré-oxigenem seus pacientes, né? Usem o melhor método possível. Hoje em dia, por favor, considerem a VNI como esse método, né? Lembre que existe a oxigenação apneica, né? Tentem falar um pouco mais sobre alto fluxo, acho que a gente fala pouco. E também tentem falar um pouco mais sobre, né, quebrar esse dogma aí da pressão positiva durante o período de apneia. E vamos, ao máximo, tentar evitar, Adriel, a dessaturação durante o procedimento. A gente tem muita evidência de que esse tipo de evento está associado a maior mortalidade, né? O dado do barco é realmente surpreendente. Né? Não sei se todo mundo tem noção desse dado, mas no barco, a cada 10 pacientes entubados, em 28 dias, 5, infelizmente, morrem. Então, a mortalidade de 50% em 28 dias é muito alta a mortalidade, né, de intubação na emergência no Brasil. E eu acho que a gente precisa melhorar isso. Isso tem muito relação com eventos adversos durante o procedimento. Então, a gente melhorar a nossa pré-oxigenação significa que a gente vai diminuir a chance, o risco de evento adverso, aqui mais especificamente hipoxemia, e vamos, possivelmente, evitar uma morte, né? Então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos falar mais de pré-oxigenação, vamos fazer isso adequadamente nos nossos doentes. Adriel, muito obrigado pela oportunidade. Está muito convidado para vir aqui nos visitar aqui em Porto Alegre, né? O nosso serviço aí está de portas abertas para ti e para todo mundo do Brasil aí que quiser nos visitar.